Imagine injetar bilhões de reais para construir os maiores e mais avançados parques de energia renovável do mundo e, de repente, ter que literalmente desligar as máquinas com o sol brilhando lá no alto. Pois é, parece loucura ouvir isso em voz alta, né? Totalmente contraintuitivo. Sejam muito bem-vindos ao Energia em Foco. Para quem nos ouve, a nossa missão aqui é fazer aquela imersão profunda nas engrenagens do setor elétrico. E nesta edição, a gente vai dissecar os dados da terceira semana de abril de 2026. E os dados trazem um choque de realidade, né? Exato. Porque o que os números mostram é um paradoxo gigantesco. Nós resolvemos o problema de gerar energia limpa e barata, só que agora estamos falhando miseravelmente na hora de transportar essa energia. É um choque estrutural mesmo. A gente tem um volume de capital privado entrando no setor que é inédito na nossa história, impulsionado por modelos financeiros super agressivos, sabe? Mas a física do nosso sistema e a lentidão da infraestrutura não estão acompanhando a velocidade do dinheiro. Eu costumo pensar nisso com uma analogia que ajuda muito. É como se o Brasil tivesse comprando uma frota inteira de carros esportivos de última geração. Mas, de repente, a gente percebe que as estradas são todas de terra e estão completamente engarrafadas. Essa analogia é perfeita. As estradas simplesmente não dão conta dos carros. E falando nesses carros esportivos, eu estava lendo o último relatório macroeconômico do Itaú BBA. Olha, à primeira vista parece uma grande volta olímpica. Eles projetam que os investimentos em infraestrutura e energia vão ultrapassar a marca de R$ 1 trilhão até o final de 2026. É um oceano de dinheiro. Sim, só no ano passado, em 2025, o setor puxou 280 bilhões de reais. A minha primeira reação lendo isso foi, ótimo, vencemos, o setor está nadando em grana. Mas aí eu converso com os desenvolvedores de projetos e o tom nos bastidores é de quase pânico. Por que isso? Porque olhar só para o valor nominal cria uma ilusão de ótica muito perigosa. 280 bilhões de reais em um único ano é muita coisa sim, mas quando a gente coloca isso em perspectiva, representa só cerca de 2,5% do produto interno bruto brasileiro. 2,5%? Nossa, parece pouco quando você fala em termos de PIB. E o consenso entre os economistas que estudam infraestrutura aponta que um país emergente com o nosso nível de déficit estrutural precisa investir pelo menos 4% do PIB anualmente só para não ficar para trás. Imagina então para dar um salto de competitividade real. Exatamente, ou seja, a injeção de capital é brutal, mas o buraco negro da nossa infraestrutura é incrivelmente maior. O que me fascina nisso tudo é ver exatamente para onde esse dinheiro está indo na ponta da geração. Essa semana mesmo, a Queair inaugurou o complexo solar Bom Jardim, lá no Ceará. Estamos falando de um investimento na casa de 2,13 bilhões de reais. E é um projeto super robusto, né? Demais! Eles já estão operando com 234 megawatts pico, e a meta é chegar a 439 megawatts pico até o ano que vem, 2027. Mas me tira uma dúvida. O que mudou na engenharia financeira? Porque há uns anos, ninguém colocava 2 bilhões de reais no chão sem um contrato garantidíssimo por leilão regulado do governo. E hoje eles estão construindo de forma super independente. A revolução silenciosa e atende pelo nome de mercado livre de energia e os contratos bilaterais de longo prazo, os famosos PPAs. Ah, claro, os PPAs mudaram o jogo. Mudaram tudo. A dinâmica de risco virou de cabeça para baixo. Um desenvolvedor hoje não precisa mais que o governo organize um leilão para validar o modelo de negócios dele. Se ele senta na mesa com uma grande indústria siderúrgica ou uma gigante do varejo e assina um contrato garantindo fornecimento a preço fixo por 15 anos... Esse contrato vira a garantia do projeto, certo? Exatamente. Vira o lastro. É com essa previsibilidade de caixa que ele vai no banco estruturar o financiamento. E a estratégia de construir em fases, adicionando blocos de megawatts pico aos poucos, permite que eles modulem o risco financeiro enquanto testam como o mercado absorve essa energia. Entendi. Então o Mercado Livre resolveu o problema do financiamento das renováveis. Mas aí eu cruzo com outra notícia dessa semana,
que honestamente me deixou bem confuso. Manda. A Itaipu Binacional anunciou um plano de modernização que vai custar quase US$ 1 bilhão. E eu fiquei pensando, por que afundar US$ 1 bilhão numa usina hidrelétrica com mais de 40 anos, 20 unidades geradoras e 14 gigawatts de capacidade? Parece nadar contra a corrente, né? Total. Se a energia solar está ficando cada vez mais barata e a construção dos parques leva menos de 2 anos, modernizar tecnologia da década de 80 não é um desperdício. Essa é a dúvida clássica de quem olha para o setor elétrico só com a lente do custo do megawatt-hora, sabe? E acaba esquecendo a física por trás de uma rede de corrente alternada. A física da rede, como assim? Painéis solares e turbinas eólicas são o que a engenharia chama de recursos baseados em inversores. Eles injetam energia na rede, mas não possuem massa física girando. Eles simplesmente não têm inércia. Espera aí, inércia. Explica melhor essa questão da inércia para quem está ouvindo e tentando entender o X dessa crise atual. Claro, pense no sistema interligado nacional como um ecossistema gigante que precisa pulsar exatamente na frequência de 60 Hz o tempo todo sem piscar. Certo, 60 Hz cravados. Isso. Agora imagina que passa uma nuvem gigantesca sobre aquele complexo solar de Bom Jardim que você citou no Ceará. A geração despenca em questão de segundos. Se a rede toda estivesse sustentada só por inversores solares, essa queda brusca faria a frequência do sistema colapsar. E isso daria um apagão. Um apagão em cascata pelo país inteiro. É exatamente aqui que entra Itaipu. Uma usina hidrelétrica colossal como ela não entrega só energia bruta, ela entrega inércia física. Você tem toneladas e toneladas de metal e água girando aquelas turbinas de forma super constante. Ah, então funciona como se fosse um amortecedor gigante para o sistema. Perfeito. Quando o sol some lá no Nordeste e a frequência da rede tenta cair, o peso físico monumental daquelas turbinas em rotação segura o sistema no tranco, sabe? Até que os operadores consigam despachar outras fontes para compensar. Ou seja, nós estamos pagando US$ 1 bilhão, não necessariamente por mais energia, mas para manter o nosso principal amortecedor funcionando. Sem a máquina pesada de Itaipu, os bilhões de reais em painéis solares simplesmente não param de pé na rede. Exatamente. E esse nível de interdependência criou um campo minado e estratégico para quem desenvolve projetos hoje. Com essa avalanche de novas usinas, o gargalo mudou. Não é mais só ter a grana e o terreno, né? Longe disso. O desafio agora é saber onde plugar a usina na rede sem desestabilizar o sistema físico. E é por isso que desenvolvedores de ponta não dão um único passo hoje sem analisar minuciosamente a fila de acesso à rede do operador nacional do sistema. Que é onde a inteligência de dados entra com tudo. Exato. Utilizar ferramentas de inteligência de mercado que mapeiam essa fila, como as que estão disponíveis na plataforma iPower Bay, se tornou totalmente obrigatório. Quem não cruza os pedidos de acesso com a infraestrutura existente acaba investindo tempo e capital em projetos que nascem mortos. Projetos numa região onde o sistema não suporta nem mais 1 megawatt, basicamente. Isso mesmo. E isso nos leva àquele muro de concreto que a gente comentou no início. O planejamento de expansão. Porque, veja bem, a gente resolveu o dinheiro com os PPAs. Nós temos a inércia das hidrelétricas para equilibrar a física. Mas a energia tem que viajar. E os dados do Operador Nacional do Sistema, o ONS, até parecem otimistas num primeiro olhar. O número nacional engana bastante. Sim, porque o país vai aumentar a capacidade de escoamento em 65,3% até 2031. A gente passa de 151.490 megawatts para 250.375 megawatts. É um salto brutal. O número consolidado é impressionante, de fato. Mas ele esconde a verdadeira tragédia geográfica da nossa infraestrutura. Tragédia geográfica. Sim, olha para o Sudeste, que é o nosso grande centro de carga. A capacidade lá vai saltar de 31.100 megawatts para mais de 102.000 megawatts. Beleza, faz sentido, onde está o consumo tradicional. Agora olha para o Nordeste, que é
o motor indiscutível da geração renovável hoje, onde todos esses novos complexos solares estão sendo construídos a toque de caixa. A projeção de expansão de margem de escoamento para o Nordeste até 2031 é absolutamente zero. Peraí, vamos desembalar isso. Zero. A gente está construindo parques gigantescos no Nordeste, como o da Cayer, mas não há cano suficiente para exportar essa energia para o resto do país. Zero margem adicional. Nossa, isso é bizarro. É como ter um coração hipertrofiado, super forte, tentando bombear sangue com força máxima, só que as artérias principais estão completamente entupidas. O que acontece com o sistema quando essa energia toda é gerada e não tem para onde ir? O sistema sofre o equivalente a um pico letal de pressão alta. E a única válvula de escape que o ONS possui atende pelo nome de curtailment, ou o corte forçado de geração. O temido curtailment. Pois é, quando as linhas de transmissão ameaçam sobrecarregar, o operador nacional do sistema emite uma ordem direta e compulsória. A usina solar ou eólica é simplesmente obrigada a desconectar os inversores e parar de injetar energia. Mesmo com as condições perfeitas de geração. Exatamente. O sol está brilhando forte, o vento está perfeito, a máquina está lá rodando pronta, mas o elétron não entra na rede. Mas vamos traduzir isso para a linguagem financeira, porque eu acho que a gravidade disso não está sendo plenamente precificada. Se o ONS dá a ordem de corte, aquela energia não chega à rede. E se não chegar à rede, não contabiliza no PPA que a empresa assinou, certo? Certo. Só que o banco que financiou aqueles 2,13 bilhões de reais, ele não aceita a palavra curtailment como desculpa para não pagar a parcela mensal da dívida. E esse é o ponto central que tira o sono dos executivos hoje. O curtailment deixou de ser um problema técnico e virou um destruidor implacável de modelos financeiros. O risco logístico e operacional do Brasil inteiro foi jogado para o colo do desenvolvedor privado. Porque na planilha original, a usina ia despachar energia, 12 horas por dia. Exato. A taxa interna de retorno foi calculada em cima disso. Se o ONS corta o despacho rotineiramente porque a linha está engarrafada, a receita afunda. A usina não consegue cobrir o serviço da dívida e o projeto simplesmente entra em default. O parque gera, mas não fatura. Então, se eu sou um fundo de investimento, atuar no escuro num ambiente desses é suicídio. A avaliação de risco tem que ser cirúrgica. É aqui que ferramentas preditivas salvam a vida, né? É a única saída. E num cenário desses, utilizar a análise de curtailment da Power Bay deixa de ser um luxo de grandes empresas e passa a ser questão de sobrevivência básica. Para monitorar esses eventos antes mesmo de comprar o terreno. Exatamente. É essa análise preditiva da Power Bay que vai te dizer se aquela usina incrível que você desenhou para o Ceará tem chance de ser severamente cortada nos próximos 5 anos. Se o risco de curtailment for alto, a modelagem financeira tem que mudar ou o projeto nem sai do papel. E a ironia profunda de tudo isso é que essa energia que fica lá engarrafada no Nordeste faz uma falta terrível no balanço nacional. Porque do outro lado da moeda o consumo não está parado, né? A demanda também está sofrendo uma mutação violenta. Completamente violenta. A gente passou a última década projetando a expansão da rede com base no aumento gradual do consumo das residências ou das indústrias tradicionais. A famosa curva de demanda das 6 da tarde, quando todo mundo liga o chuveiro. Exatamente. Mas agora os protagonistas são totalmente outros. O que está alterando a física do nosso planejamento é a chegada da inteligência artificial e a proliferação exponencial de data centers hiperdensos. Os novos vilões ou heróis do consumo. Eles gastam tanto assim? Para você ter ideia, um único data center voltado para o treinamento de grandes modelos de linguagem chega a consumir o equivalente a uma cidade inteira. E o mais desafiador é que a curva de carga deles é completamente plana. Eles não têm hora de pico? Não. Eles exigem quantidades colossais de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre em carga máxima. Nossa, eles quebram qualquer modelo de previsão antigo e esses data centers globais estão olhando ativamente para o Brasil porque eles precisam de energia renovável para cumprir metas de ESG, né? Esse é o ponto. Só que, se eles se instalarem no Sudeste, eles vão exaurir a rede local super rápido.
enquanto a energia limpa que eles querem e precisam comprar está lá no Nordeste sofrendo curtailment. É um desencontro completo. Por isso que monitorar a demanda virou o jogo. Virou totalmente. Quem trabalha no setor precisa prever esses movimentos urgentes. Utilizar o dashboard de consumo de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional da ePowerBay, por exemplo, é a chave para identificar essas tendências de carga em tempo real. Não dá mais para usar anuário estatístico do passado para operar a rede do futuro. E o governo e os órgãos reguladores estão vendo essa tempestade se formar, né? A geração acelerando, a transmissão congelada, consumidor ultra-intensivo chegando e a resposta da ANEEL a essa crise é o mega leilão de transmissão marcado para outubro. E os números desse leilão refletem bem o desespero do planejamento. Sim, já estão previstos 11,3 bilhões de reais e mais de 2 mil quilômetros de novas linhas. Mas o que chocou o mercado essa semana não foi o edital principal. Não mesmo. O que chamou a atenção foi a ANEEL sinalizando, de última hora, que está analisando incluir um projeto adicional de 1,3 bilhão de reais no escopo do leilão. Tipo, no apagar das luzes. O que essa inclusão repentina revela sobre o nosso estado? Revela que o planejamento da infraestrutura está correndo atrás do próprio rabo em tempo real. O planejamento elétrico brasileiro sempre foi super rígido, decenal. O fato da ANEEL cogitar inserir mais de 1 bilhão de reais de última hora prova que os gargalos estão se fechando muito mais rápido do que qualquer modelo previu. Mas, por mais que a ANEEL tente acelerar os editais, a realidade impõe uma barreira física, que é a simetria do tempo. Vamos ser honestos sobre cronogramas aqui. Construir um parque solar gigante leva, sei lá, 1 a 2 anos. É rápido, é modular. Agora, construir transmissão não é comprar equipamento de prateleira. Significa rasgar 2 mil quilômetros de país, cruzar biomas, negociar desapropriações com milhares de donos de terra e passar por um licenciamento ambiental que é sabidamente extenuante. É uma guerra logística. Uma linha dessas leva de 5 a 7 anos para ficar pronta. Nós estamos propondo uma solução que anda a 20 km por hora para um problema que está acelerando a 100. Essa simetria temporal é a definição exata do nosso risco sistêmico hoje. Não importa o quão agressivo seja o leilão da ANEEL, a infraestrutura física não vai estar pronta amanhã. Nos próximos 4 ou 5 anos, no mínimo, a gente vai conviver com redes superlotadas e taxas altíssimas de curtailment. Então, amarrando tudo que a gente desempacotou hoje, a gente vive o clímax da transição energética do lado da geração. O mercado livre destravou um oceano de capital, a engenharia se adaptou, injetando bilhões em Itaipu para manter a inércia que os painéis não têm, mas a falta de sincronia no planejamento gerou esse cenário onde a energia limpa é punida por produzir demais. O limite de velocidade da nossa economia verde hoje não é mais o sol, o vento ou o dinheiro. É a grossura do cabo de transmissão. Resumiu perfeitamente. E eu sei que você sempre traz uma reflexão final para explodir a nossa cabeça. O que você deixa para quem está ouvindo hoje? Bom, eu deixaria uma provocação sobre a nossa lógica geográfica. A gente parte do princípio de que a energia produzida no Nordeste tem que viajar milhares de quilômetros para alimentar o Sudeste, certo? Certo. E por isso a gente sofre com o apagão logístico. Certo. Mas e se as gigantes globais de tecnologia não quiserem esperar 7 anos pelo governo brasileiro? Se a gente tem energia limpa, barata e abundante isolada no Nordeste e os data centers precisam desesperadamente dessa energia, será que a solução não vai ser uma inversão geográfica? Como assim? Inverter a demanda? Em vez de tentar mandar a energia solar lá para o Sudeste, essas novas indústrias superintensivas não começariam a construir seus data centers gigantes diretamente no interior do Ceará ou do Rio Grande do Norte? Elas contornariam completamente o apagão logístico, consumindo energia direto na fonte. Caramba! Essa reflexão muda absolutamente tudo. É o mercado consertando pela demanda a falha logística da oferta. Se a energia não vai até a inteligência artificial vai até a energia. É um cenário que muda completamente o planejamento imobiliário e tecnológico do Brasil. Pois é. É um tabuleiro completamente novo para a próxima década. ePowerBay.com e siga a ePowerBay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Music e YouTube. Um grande abraço a quem nos ouve e até a próxima imersão.